Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo, a esse encontro. Vai dar um pouquinho, né? E ainda já estou atrasada. Sejam todos muito bem-vindos, mas eu não vou enrolar não, tá? Porque eu não sou de enrolar não. Isso também vai ficar gravado. Eu estava no atendimento, aí eu acabei atrasando aí, né? Uns minutinhos. Mas hoje a nossa conversa, esse nosso bate-papo, ele vai ser mais focado nas ferramentas que a gente tem, né? Que muitos de nós temos essa ferramenta ao nosso alcance. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês vão também aí compartilhando. Quero a opinião também de vocês, viu? Vocês podem ir participando. No final, se tiver pessoas aqui interessadas, a gente faz aqui uma vivência, tá? Mas é sempre se tiver pessoas, né? Lógico. Vou colocar aqui, né, gente? E cada um passa pelas tempestades, né? E como que a gente pode lidar com essa situação? Enquanto eu vou aqui compartilhando, eu peço aí para vocês, se você puder aí, quiser sentir no coração que deve compartilhar com alguma pessoa que está um pouquinho aí tristinha, um pouco... Sim, olá, Guilherme, tudo bom? Gratidão por estar aqui. Hoje a gente vai falar um pouco, se você quiser, se você estiver disponível também, entrar, vai ser um prazer, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as vivências e sobre a importância de todo o trabalho que a gente pode fazer conosco, né? Então, às vezes a gente pensa em trabalho, em ganhar dinheiro, e essas questões do equilíbrio fica muito desafiador, né, pra gente, quando a pessoa está trabalhando fora, quando você está trabalhando dentro de casa mesmo, né, às vezes tem aquele desânimo, são tempestades que a gente precisa contornar, né, depois você fala aí, tá, se você está disponível, se você quiser aí, a gente bater esse papo,
contornar, né, as coisas, como que a gente lida, como que a gente permite, o que que a gente está permitindo. Olá, Núbia. Eu vou compartilhar aqui, se você tiver, né? Se você não tiver em atendimento, né? A gente anda permitindo na vida da gente para nessas questões de ganhar dinheiro, nessas questões de gratidão, Núbia, querida. Boa noite. Vocês podem fazer perguntas também, tá, gente? Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o que é registro acástico também, sobre como que eu me descobri como que foi a minha transição no atendimento, né, no tratamento, nessa questão da espiritualidade com a terapia. Muita gente confunde o meu trabalho com religiosidade, e não tem nada, tá? Não tem nada a ver, porque, além do que, quanto mais a gente estuda, a gente percebe que está muito distante disso, da gente ter fé e uma religião. Tem muita gente que tem religião e que não tem boas condutas, que não sabe nem rezar. Tem muitas pessoas que buscam ajuda nas religiões e isso é maravilhoso, né? Porque é uma conversa também, é uma conexão, é um contato que a pessoa tem também, que a gente também não pode desfazer, desmerecer. Mas eu digo como terapeuta, as pessoas, quando eu falo, eu sou terapeuta holística, as pessoas já me olham assim, ela é zen, ela só vê tudo paz e amor, e não é assim não, gente. Inclusive hoje eu fui lá na minha dentista, se ela assistir depois, beijo para você, para colocar aparelho de bruxismo. Então, por mais que a gente trabalhe com isso, a gente ajuda a outras pessoas a fazer esse processo, né, de transição de consciência também, de expansão de consciência, a gente também vai tendo nessas tempestades, né? Por isso que eu até coloquei, né, na chamada, como que a gente convive em equilíbrio, em harmonia com as tempestades, né? É desafiador e tá todo mundo. Então, às vezes, quando a gente passa por alguma questão de sofrência, né? Quando a gente passa por esse processo, a primeira coisa que a gente pensa, poxa, ninguém me dá um apoio, cadê os meus amigos? Adriana Namastê, né? É isso, né? Então, assim, o meu apelido é Adriana Namastê. O Guilherme Jung, ele é a prova viva, né? Das tempestades que passou, né? E no início das tempestades você achava que tudo era namastê. E olha, e tá tudo certo também, porque, olá, Thelma, essa questão de namastê, né, ela ficou muito, vamos falar assim, vulgarizou muito, né? Boa noite, Thelma, querida. Vulgarizou muito essa questão, às vezes a gente tem gratiluz, gratitude, né? Adoro. Então, assim, a gente tem que agradecer, mas a gente tem que ter esse equilíbrio também. Então, às vezes, nessa nuance também da gente querer essa paz e amor, muitas pessoas abusam, né? Então, tem vários fatores. E como que a gente lida com essas questões emocionais, essa tempestade? A minha vida toda, eu aprendi que a gente precisa ser uma pessoa boa, que as pessoas boas, e a gente precisa mesmo, né? Vamos lá. Mas que as pessoas más, as que passam a perna, elas não vão para frente, né? E as pessoas boas, elas vão para frente. Aí você se depara com a realidade.
Quantas pessoas que você vê que foram, né? Nem vou falar, né? Filho, né? E se deram bem. E as outras pessoas ali que são boas, porque a gente sempre se julga bom e o outro mal, né? E toda a gente vive nessa luz e sombra. E é nesse contexto da autoanálise que eu digo, tá? É autoanálise, autorreflexão, esse entendimento, essa expansão da consciência mesmo que a gente precisa ter. Essa autoanálise, ela é muito importante para a gente entrar em equilíbrio na hora que a gente precisa falar, né? A gente às vezes precisa falar, aí se colocar, né? Olá, prima, beijo. Então, assim, a gente tem que se colocar, né? Não se limitar. E quantas vezes a gente acha que o bom e o certo é silenciar, não falar. E, e aí você não fala, você silencia, porque você é uma pessoa boa, você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa da paz, você é uma pessoa legal. Quando você fala, as pessoas já te taxam como uma pessoa desequilibrada. A sociedade mesmo impõe isso, né? Que a gente precisa ter esse silêncio. E esse silêncio, ele é positivo quando te traz paz. Então, às vezes, por exemplo, tem muitos anos atrás, eu trabalhei num local, né? Que o Guilherme também ele trabalhou nesse local, né, Guilherme? E a pessoa pegava e falava assim, naquela época eu era espírita, então assim, eu vim de um berço espírita kardecista, né, onde tinha muitas palestras, muitos estudos, né, então aí a pessoa taxa a gente, titula a gente como uma pessoa muito boa, evoluída, porque é uma pessoa espírita, né, então aproveita-se muito dessa questão de religião e quando a pessoa é muito pacificadora. Então, essa pessoa no trabalho, por exemplo, no meu trabalho, naquele trabalho, eu estava trabalhando sem carteira assinada. E eu, né, falando, olha, quanto que vai assinar minha carteira e tudo, nem foi aqui em Minas, não. Então, assim, quanto que vai assinar minha carteira? Aí passou um ano, mas aí a gente estava numa transição lá e tudo. Não, olha, fica tranquilo, que quando eu assinar a sua carteira, vai ser retroativo, né? Olá, Érica, Valquíria, Patrícia. Então, quando o ser de luz ele foi assinar minha carteira, aí eu não estava na minha cidade, eu estava em outro estado, estava lá em Goiás, né? Então, essa pessoa, não tem problema eu falar, porque com certeza essa pessoa ela não me segue, né? Porque de um anjo eu virei o outro lado, sabe? Para essa pessoa. Então, quando eu fui tirar férias, aí ele pegou esse nome na carteira, nossa, mas eu fiquei tão feliz. Aí eu vim para cá, para Juiz de Fora, onde eu moro, visitei minha família, fiquei um mês aqui. Aí na hora que eu voltei, tava tudo diferente, estava tudo estranho, estava todo mundo me olhando meio assim, como se eu tivesse feito uma coisa muito errada, né? Então as coisas mudaram. Aí de repente me mandaram embora com um mês de carteira assinada, sendo que eu trabalhei no local 3 anos. Então essa pessoa ela nunca imaginou que eu ia levar para a justiça, né? Poxa, uma pessoa espiritualizada, evoluída. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas abusam da gente por questão, não, aquela pessoa, por exemplo, se eu fosse evangélica, também seria outra. Ah, não, você é evangélico, como que você vai fazer isso? As pessoas abusam da outra por conta da índole. Olha, se você não fizer isso, se você fizer isso, você não vai conseguir mais emprego, seu nome vai sujar, né? Então as pessoas impõem. E aí que tá. Então esse é o sistema que faz a gente, olá, Zima, esse é o sistema na vida da gente, né? Ser bom, ai meu Deus do céu, ó, óculos, ser bom,
mas não ser bobo. Exatamente. Exatamente. E eu aprendi com a minha saudosa mãezinha que às vezes a gente tinha que fazer de bobo para viver. E eu tive essa crença muito, muito tempo. Minha mãe, uma pessoa boníssima, não porque era minha mãe, mas muita gente também conheceu. Mas uma coisa que eu quis fazer totalmente diferente dela foi expor, né? Falar, porque ela guardava tudo para ela, né? Então, e até quando isso faz bem e até quando isso faz mal? Porque a gente, para para deixar o outro ali chateado, né? Para não desfazer de ninguém, porque às vezes você não quer fazer uma coisa, mas você pega e fala assim, ah, mas a fulano vai ficar com raiva. Aí você às vezes sobrecarrega a tua vida toda por conta disso, com medo de dizer não, né? Então, essa questão ela é desafiadora. Nesse processo da pandemia, eu já falei isso também no podcast, né, com o Guilherme, com outras entrevistas, outros podcasts também que eu participei, eu já falei sobre isso, e a maioria das pessoas, elas despertaram muito nesse processo pandemia. Eu já trabalhava na terapia holística já desde 2007, né? E quando eu tomei assim a decisão mesmo de largar a enfermagem, porque eu já trabalhava com a massoterapia e tudo, mas aí eu estava num processo de separação também. E aí eu peguei e falei assim, para eu não quero sair, ficar bebendo, já não faz mais sentido isso na minha vida. Eu estava me sentindo mal. Eu saía, bebia um pouco, já ficava mal, meu fígado ficava mal, meu corpo já estava rejeitando isso, né? Graças a Deus, né? Mas eu não queria mais isso. Então, o estudo foi uma terapia para mim. Foi uma coisa que é ali que eu estava pensando, que isso daqui eu estou fazendo para mim. Mas, gente, foi um processo que eu estava achando que eu era Mulher Maravilha. E ninguém é super-herói. Super-herói, ele não existe igual nos quadrinhos, né, que a gente tem que fazer superpoderes. A mulher, ela tem multifunções mesmo, né? A gente tem e é inevitável. Isso é fato, a gente precisa driblar essas questões, né? Mas às vezes a gente tem que se permitir fazer algumas coisas para a gente ter equilíbrio, paz, né? Fazer uma coisa que a gente gosta e tem que ser umas coisas prazerosas. E eu estou aprendendo também a dividir isso, né? A dividir algumas coisas. É desafiador, né? Por que eu estou falando dessas questões para você se eu estava falando que eu ia falar sobre registros acásticos? É porque essas coisinhas pequenininhas na vivência da gente, né? Não sei o que vocês acreditam, mas vamos falar dessa vida. São somatizações. Então, às vezes, na tua família, quando você era criança, os seus pais não tinham um bom diálogo e você aprendeu. Cala a boca, menina, que agora aqui a gente está conversando, aqui é conversa de adulto. Não, criança não pode opinar. Então, sempre aquele não, mas abafando, né? Então, nessa questão, gente, eu vou sempre citar aquele desenho Divertidamente. Divertidamente é um desenho, ele é espetacular, ele não é só para criança, né? Ele fala ali sobre muitas questões de registros das nossas vidas. A menina tem aquela parte lá que fala sobre a família, né, sobre os amigos, tem tudo separado, como se fosse uma caixa, né? E quando ela vai entrando numa profunda depressão, que ela perdeu, o que ela teve ali, né? Ela teve uma depressão. E nessa depressão profunda, ela não teve sentimento, ela não sentia, porque a tristeza e a alegria, elas escaparam ali do comando ali, né? Então,
a tristeza e a alegria ali, que sentimento que ela tinha, né? Tinha ali o nojo, tinha tudo ali, mas era tudo uma questão que eles já não estavam tendo mais acesso, ela virou quase um zumbi. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês que no registro acástico é exatamente isso. O registro da nossa vivência, desde a época que a gente nasceu, vamos falar dessa existência. Cada pontinho, você teve uma queda quando era bebê, mas você não lembra disso, mas isso fica registrado no seu subconsciente, na caixa, né? Na caixinha do subconsciente. Então, às vezes, quando você era bebê, você estava querendo um colo, que você estava chorando, mas você não sabia o que você estava sentindo ali. E as pessoas falavam assim para sua mãe ou para o seu pai, para quem, olha, não fica colocando essa criança no colo muito não, porque vai mimar, né? Já aconteceu isso com vocês? Aí, com essa questão, a gente pega, deixa a criança ali chorar, deixa a criança chorar até ela parar, ela vai dormir, então isso vai sufocando. O que a criança sente? Rejeitada, né? Não estou falando assim, ah, meu Deus, né? Ah, lá vem a geração, a mãe Nutella, né? Não, a gente precisa, assim, falar dessas questões, e eu não estou falando como mãe, eu estou falando como terapeuta, como ser vivo, que todo mundo foi criança, todo mundo teve esses processos, é um processo natural, e essas questões dessas frustrações, elas são importantes também para mostrar, para moldar nosso caráter, né? Nosso caráter, porque as frustrações elas são importantes, assim como a tristeza é, como o nojo é, né? Voltando nessa questão divertidamente. Todas essas questões elas são importantes, mas a gente precisa dissolver isso e nos registros fica tudo registrado, né? Aí vai a criança ela vai passando por vários lutos, nós como seres humanos vamos passando por vários lutos na vida da gente. Primeiro nós éramos bebezinhos, aí depois aí você tá lá como bebê, de repente você vira uma criança, não, você não é mais bebê, então tem aquela coisa e ninguém avisa, né? Não tem aquela coisa, não. Tem até tanto tempo você não é mais bebê. Você olha, você precisa fazer xixi no vaso, você precisa desfraldar, e tem a questão também dos professores, de toda a questão da sociedade. Olha, essa criança ela está devagar, aí essa criança ela está agitada demais. Muitos julgamentos, né? Isso eu estou falando, né? Estou lembrando aqui de algumas questões do dia de hoje, mas na questão passada, antigamente os pais tinham muitos filhos. Você imagina a disputa ou o sentimento de rejeição, né? A disputa ali. Então, bullying, né? Que a gente passava, todos esses processos a gente fica registrado. Aí a gente vai, entra mais um luto, né? Daí vem a pré-adolescência, depois vem o adolescente, e às vezes quando a pessoa é muito grande e ela é criança ainda, é pior ainda, né? Porque ainda ela está aquele processo e tem que ser rápido. Às vezes a pessoa tem 10 anos e aparenta 13, 14, isso aconteceu comigo. Quando, né, ainda mais menina se desenvolve muito mais rápido, então vai acontecendo todos esses processos, tudo vai ficando registrado. A primeira rejeição com o namorado, com a namorada, a primeira rejeição no trabalho, no emprego, todas essas questões elas ficam registradas, né? E se a gente não trabalha isso na amorosidade, a gente começa a ficar muito bitolado nas questões e é sempre lembrando dessas coisas e sempre culpando o outro, sempre culpando. Sempre é o outro que tem a culpa, mas na verdade a culpa é nossa que permitiu isso, não como bebê, gente, porque essas frustrações elas são naturais, elas são até saudáveis para a vida da gente, para a gente experienciar desde a infância todos os sentimentos, né? Porque a vida não é, né, felicidade plena nesse mundo.
E a gente precisa ter esse equilíbrio, esse controle da vida da gente, né? Quando a gente começa a... Porque tudo é permissão. Quando a gente começa a limitar essas situações, como que a gente limita? Tem gente que é muito tímido. Quem é tímido sofre mais ainda, né? Então, a pessoa que tem essa timidez de falar, geralmente os adolescentes têm essa timidez, é muito importante, né? Buscar ajuda com um terapeuta, com um psicólogo, com um psicanalista, né? Ficar atento a essas questões, porque às vezes a gente acha assim, ah, que legal, meu filho, a minha filha é muito discreto, ele não fala, que bom, não vai ser fofoqueiro, né? A gente já pensa logo nisso, a gente já pensa no lado bom, né? Ah, não vou ter problema com essa criança. Geralmente o filho do meio, por exemplo, às vezes o pai e a mãe ficam preocupados com o primeiro filho e o mais novo, né? O do meio fica ali. Ah, o do meio eu não preciso me preocupar porque ele não dá trabalho nenhum. É esse daí que a gente precisa ficar atento também, né? Porque às vezes a gente acha assim que aquele que não fala, aquele que não tem doença, aquele que não tem alergia, aquele que não tem lá nada, ai, que bom, eu não preciso me preocupar com isso. E esse também a gente precisa preocupar, né? Conversar também, mas ele também, essa pessoa, precisa ter ciência disso, né? Então, o nosso bate-papo é esse, sobre o registro acástico. Agora, quando a gente permite essas questões, mas a gente perdoa essas questões do fundo do coração, a gente começa a entender que a outra pessoa, deixa eu beber uma água aqui, que a outra pessoa, ela aprendeu assim, e que ninguém está te perseguindo. Antigamente eu achava que todo mundo me perseguia, sabe? Ah, aconteceu alguma coisa, ah, alguém está no meu pé, fulano está no meu pé, mas porque a gente entra nessa sintonia, né? Agora vamos falar sobre essa questão energética, a gente atrai essas pessoas ao nosso redor. Pode ser todos os tipos de relação, amizade, trabalho, colegas, amigos, namorado, marido, tá? Todas essas questões, tudo a gente atrai. Então, se tem algum ciclo que está repetindo na tua vida, né, é a hora da gente, peraí, eu tenho que mudar esse gatilho na minha vida para desembolar aí. Então, às vezes a gente espera a mudança no outro e a mudança ela tem que ser com a gente, em nós, né? Então, vocês me falam aí se tá bem, se a internet está boa, tá? Vocês vão me falando aí, viu, gente? Vão falando aí se a internet está boa. Eu espero que sim, tá? Então, muito bem. Deixa eu ver aqui quanto tempo que a gente tem. Não sei quanto tempo. É isso. Então, essas questões, elas são importantes para a gente analisar a vida da gente. Aí eu entro nessa outra questão também minha, que eu trabalho com a massoterapia, e a massagem, o corpo, ele sempre grita, ele sempre fala alguma coisa. Nessa questão minha que eu tive, né, que eu descobri, quer dizer, na verdade eu tenho bruxismo há muito tempo, né? Porque a gente vai lapidando a nossa consciência, vai clareando, então a gente começa, tudo que a gente pensa, olha, fulano ali está me perseguindo, a outra pessoa, a gente emite ondas eletromagnéticas também, e a pessoa acaba pensando a mesma coisa, aquela pessoa ali, ela vai puxar o meu tapete. Então, nessa situação, o que a gente precisa fazer? Entrar, olha, pode ser em oração, mas não é. A gente ora, às vezes, assim, oh meu Deus, faça com que essa pessoa, né? A gente nunca coloca a responsabilidade para a gente, sabe?
A gente geralmente a gente ora assim, ai, faça com que fulano de tal tenha uma consciência melhor e tudo. Mas a gente não ora assim, meu Deus, me dê equilíbrio. A gente até faz essas orações, né? Mas assim, me dê entendimento. Por que que essa pessoa está fazendo isso comigo, né? Alguma coisa eu preciso entender, mas sem penitenciar. Porque às vezes também a gente acha que a culpa é sempre nossa, né? Lógico que tudo que acontece ao nosso redor é a gente que permitiu. Não é que seja culpa, mas é permissão. O que você está permitindo? Você está permitindo que a abundância entre na sua vida? Ou você está sempre com essa dificuldade na vida financeira, na vida amorosa, nas amizades, pessoas tóxicas ao seu redor? O que você está fazendo? Né? Então, são esses limites que a gente precisa dar com amorosidade, falar sim quando está afim, falar não quando não quer, a pessoa vai ficar com raiva. Aí já é uma nova etapa, mas é para a pessoa, né? E olha, quando a gente tem essa consciência, essa mudança de percepção, de entendimento, é inevitável. A gente acaba. Deixa eu ver aqui. Ah, obrigada, Patrícia. A Patrícia está falando que eu tenho mãos de fala. Você está precisando vir aqui, viu? Para fazer, receber uma massagem. A massagem é tudo de bom, né, gente? Então, é nessas questões que a gente precisa entender e perceber. O bruxismo, quando, por exemplo, no meu caso, a questão do bruxismo, eu percebi, e a dentista até falou, olha, do jeito que você percebeu, é bem, é bem difícil, é bem diferente, porque geralmente é alguém que percebe, alguém que nota, né? Geralmente é durante o dia, eu falei que não é durante o dia, era durante a madrugada mesmo, durante o sono. Então, na hora que eu acordava, na hora de despreguiçar, que aí eu sentia, eu falei, epa. Então, são o que? A gente vai travando. Nesse momento agora que vem o frio, né, que o pessoal fala que não vai ter tanto inverno assim, mas vai ter um processo de frio, né? Eu sinto muito frio. Então, a gente trava. Esse travar, a gente tem que ficar atento no nosso corpo. O corpo, ele vai falando com a gente. O que a gente precisa? Ainda mais quando é questão muscular, questão de dor de cabeça. Então, é a gente analisar, né? A questão do registro acástico, vou falar aqui como que é a questão também do meu trabalho, como que eu fui entrando nessa vibe. Na verdade, eu acho que isso sempre foi a minha cara, né? Eu estava trabalhando em hospital, né, como técnica de enfermagem, e era muito desafiador. Então, assim, eu morava numa capital, né? Aqui também, em Juiz de Fora, eu trabalhei, mas sempre foram, né, bem pesadas as questões de 12 horas de plantão. E eu sempre tive essa crença, tá? Não estou aqui para julgar ninguém. Tem gente que tem esse prazer, né? De, eu gosto, eu gostava muito de hospital também. Eu me sentia muito bem, mas foi depois, né, desse processo, eu já estava na faculdade, mas foi depois desse processo que eu fiquei um tempo com a minha mãe, que eu comecei, que aí começou a despertar. São aqueles flashes assim, sabe? É, a gente precisa se cuidar melhor antes da gente chegar. Por que que a gente sempre pensa assim, eu vou pagar um plano de saúde, porque quando eu adoecer, olha só o que a gente vai colocando no nosso. A gente já vai projetando isso para a vida da gente. Não, quando eu me aposentar e quando eu ficar doente, quem vai cuidar, quem vai fazer isso? Então, essas questões, gente, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cocriar na vida da gente, né? Então, ao invés da a gente precisa mudar essas questões. Se você quer mudar alguma coisa na tua vida, né? A gente começa a visualizar. Tem uma atriz, a Mariana Rios, né? Que ela é maravilhosa em todos os aspectos. E algumas coisas que ela fala e faz muito sentido, e como que ela teve essa percepção desde nova, né? Então, quando alguém tem essas percepções desde novos, muda toda a sua vida, né? Então, assim,
várias coisas que ela quis conquistar na vida dela, ela conquistou assim, projetando, não fazendo mal nada para ninguém, mas ela co-criava, ela já conseguia visualizar aquilo tudo. Isso é maravilhoso, né? Eu comecei a visualizar essas questões na minha vida há pouco tempo, e eu comecei a questão de, peraí, por que que eu não posso ter uma qualidade de vida? Que é isso que eu sempre prezei, né? Qualidade de vida. Mas aí eu pecava nas questões, que eu falava assim, eu quero ter uma qualidade de vida, não precisa nem de ter muito dinheiro. Ué, gente, por que não ter muito dinheiro? Que história é essa? Tá vendo como que é as crenças limitantes? E eu vejo tanta gente falando isso. Ah, eu não preciso de muito. Por que não? Você não precisa de muito, né? A gente tem essa mania. Só ser feliz, poxa, né? Então, assim, mas a felicidade, mas, poxa, porque quero, né, a felicidade, elas são alguns momentos, né? Mas tem momentos de tristeza. Você imagina você sofrer em Paris, né? Não é legal, né? Agora você vai sofrer aonde, né? Deus me livre, debaixo da ponte, né? Não, o que importa é o amor. Não importa tudo na qualidade de vida, tudo importa. Então, quando a gente vai mudando essas questões no pensamento da gente, a vida da gente vai mudando, a gente vai conhecendo novas pessoas, outras pessoas vêm na vida da gente, outras vão, né? As pessoas que gostam da gente ficam, as pessoas que não torcem muito vão embora, isso também está tudo certo. Mas o que a gente precisa, em primeiro lugar de tudo, a gente precisa perdoar. Mas não é os outros, não, gente, é se perdoar. Eu tinha esses pensamentos, sabe, que a gente precisa batalhar para ter as coisas, que a gente precisa. Aí a gente batalha, 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 porque aí quando eu aposentar, aí adoeceu. Adoeceu e pega todo esse dinheiro que você juntou para pagar todos os tratamentos que você precisa, né? Então, é isso, é mais leveza. A gente precisa ter essa leveza na vida da gente. A gente quer projetar algumas coisas, planejar algumas coisas, mas a gente precisa viver. Mas é viver mesmo. É viver tudo. Qualquer coisa. Ah, eu não saí hoje, eu não, né, não saí. Não, mas viva, curta esse momento, contemple, agradeça, né? Isso é importante demais. Agora, a partir do momento que você faz essas coisas, muda muita coisa. Mas e o que está lá atrás? Aí que vem a parte onde eu trabalho. Como que é essa questão? O que é registro acástico? São isso tudo que eu falei, né? Todas as nossas vivências que a gente acha assim, o que passou, passou, é balela. O que passou, não passou, não. E no mundo espiritual, que nós somos espirituais, a gente está nessa vivência humana, poxa, pouquíssimo tempo, o quê? 100 anos? Meleca, pouquíssimo tempo, gente. Nós somos seres milenares, ou vocês acham mesmo que a gente só tem 100 anos de vida? Tem muita gente que acredita, né? Então, assim, mas eu digo que não é isso. Nós somos seres milenares, tá? Eu faço mentoria com um grupo, eu faço terapia em grupo com várias pessoas, e como que é interessante, tá? Esse trabalho que eu faço, porque a gente fecha a turma, a gente fecha o grupo, eu sei o que, que eu preciso fazer no início, que é fazer a harmonização da pessoa, a vibração, para unificar todas as pessoas ali, todas as pessoas que estão, se cair, viu, gente, eu retorno. Então, assim, para nivelar a vibração energética de todos, porque nesse grupo todo mundo precisa estar na mesma vibração. Então, geralmente, quando a gente inicia, tem pessoas que estão com 20 Hz de vibração, outros estão com 150, outras estão com 250, outros estão com 600. Mas o ideal que eu trabalho é com 1000 Hz, porque essa vibração, ela é vibração de altíssima vibração dos anjos, dos arcanjos.
E aí vai trazendo conexão para gente. E tudo vai fazendo sentido. Tudo que eles pedem, né? Então, eu trabalho com mesa multidimensional e radiônica, mas o registro acástico não precisa de nenhuma dessas ferramentas, né? Para a pessoa ser um leitor de registro acástico, basta apenas fazer algumas técnicas, né? E entrar na meditação. Então, por exemplo, um paciente meu, a gente entra em tratamento online, tá? Eu faço tratamento à distância. Meu consultório é online. A pessoa está lá em Portugal e eu estou aqui. Às vezes, então, a gente tem essa discrepância de horário. Por exemplo, agora eles estão no horário de verão, o horário lá, a diferença lá, acho que é 4 ou 5 horas. Então, não bate, às vezes, o horário que eu tenho disponibilidade com o meu paciente. Então, mas só que a espiritualidade, ela não tem esse tempo é daqui só, da terceira, nem da quarta, né? Que a quarta dimensão é quando a gente desencarna e a gente fica ali naquele processo para a gente retornar, para a gente reencarnar. E eles não estão na quarta dimensão, né? Eles estão muito mais à frente, mas na partir da quarta dimensão já não existe esse tempo que a gente tem, né? Então, gente, tudo que a gente viveu desde lá da infância, desde o bebezinho, esse tempo ainda fica pairando no ar, aqui com a gente. Vira e mexe, a gente tem alguns gatilhos. Então, se a gente não volta até lá, não é regressão, tá? Registro acástico não é regressão, é uma coisa muito sutil, muito suave. Então, a gente faz uma meditação, não é meditação guiada, eu não trabalho com meditação guiada, por quê? Senão eu sugestiono a pessoa ali o que ela está vendo. Eu oriento, aí a pessoa vai fechar os olhos, eu vou fazendo, vou instruir a pessoa a fazer a meditação para fazer esse aterramento, essa conexão com aqui e agora, mas com a conexão com o divino, né? Então, nesse momento, a pessoa está completamente preparada e o registro acástico é uma biblioteca, tá? Que sempre um anjo guardião poderoso, né? Nosso amado anjo, arcanjo Melquisedeque, ele é o coordenador dessa grande biblioteca, mas sempre tem alguns anjos guardiões que ficam ali tomando conta. Não é, ninguém fica. Eu não tenho acesso a registro acástico de ninguém. Não tenho, tá? Somente com autorização. Eu posso aqui, como leitora de registro acástico, você quer também que eu faça, você autoriza. Eu peço autorização. Se não é, se a pessoa não está preparada, eles não abrem a caixa ali, o arquivo, porque você ainda não está preparado, tá? Ou a pessoa ainda ela não está numa vibração boa, entende? Por isso que eu trabalho muito essa questão da vibração, porque senão a gente tem dois lados, lado luz e lado sombra. Senão a gente começa a investigar só pelo ego, por curiosidade. Quem eu fui, né? Na outra encarnação eu fui rei, eu fui rainha. Não, o intuito do registro acástico não é para você ficar sabendo, e às vezes a pessoa vangloria, nossa, não, porque eu fui uma guerreira, eu fui uma batalhadora, né? Eu fui uma chefe do exército, eu fui uma rainha, né? Então, sempre aquela coisa. O intuito do registro acástico, você pode ficar sabendo sim, tá? Mas só se for por merecimento, você saber dessas questões e se tem algum laço, alguma questão ali que está bloqueado, que está impedindo você de progredir nessa sua existência, tá? Não é uma coisa assim, eu quero saber tudo, eu tive minha alma gêmea, ela vem. Não, gente, registro acástico não é para isso, tá? Não é para isso mesmo. É para você. Toda vez que a gente abre um registro acástico, e olha, todas as vezes que eu fiz um atendimento, sempre foi aberto. Porque eu preparo primeiro, eu me preparo, eu preparo também o consulente, né, que está ali, está querendo receber, entender, e às vezes a pessoa ela não consegue ver nada durante a meditação, porque fica muito ansiosa, ansioso, e está tudo certo. Mesmo tendo
como eu falei para vocês, a pessoa está lá em Portugal, eu tô aqui 5 horas a menos, né? E Portugal está 5 horas a mais. A pessoa lá faz depois de mim, sabe? Não tem problema, porque eu já preparei todo o ambiente para ela receber a informação. Pode receber a informação através de sonhos ou através da tela mental dela. Então eu preparo a pessoa, olha, tudo que aparecer para você e parece como um filme mesmo. Você consegue assistir tudo, tá? Eu como terapeuta, eu assisto, parece que eu estou vendo um filme. Eu vou registrando e a pessoa não me enxerga, não me vê, e eu vou olhando tudo. Aí eu vou anotando, passo toda a informação para a pessoa, né? Depois a pessoa ela começa realmente eu tenho um problema, por exemplo, com água, eu tenho problema com fogo, eu tenho problema de sentir sufocado, alguma coisa, né? Então, nessas questões, a gente trabalha traumas. Eu tenho medo de dirigir, né? Então, todas as vezes que é aberto um registro acástico, todas as vezes que abre essa informação para você da sua vida, registro acástico é isso, é informação, é um registro da sua vida que passada, que você teve algum trauma e que você nem lembrava, tá? E pode ser nessa vida mesmo, que ficou no seu subconsciente. Sabe quando você tem um trauma muito forte e você não lembra, você tem uma amnésia, né? É a mesma coisa. Aí a gente trabalha isso. Todas as vezes que é aberto um registro, você é curado alguma coisa. E aí passa algum tempo, você olha assim, nossa, minha vida deslanchou. Por quê? São algumas crenças, algumas coisas. Quando eu falo amarra, não é magia, não, mas pode também, tá? Isso quebra essas questões de magia, porque existe, gente. Inevitavelmente, a gente pode até achar que não, mas existe, né? Olá, Mara. Agora que eu vi, Mara, às vezes eu tenho que colocar o óculos aqui para enxergar. Então, essas questões, elas são inevitáveis, né? Então, o registro acástico, ele serve para isso. Não só para a gente saber por curiosidade, mas a gente quer saber, né? Quem somos nós? Então, você pode fazer todas as perguntas que você quiser, tá? Eu faço assim, sempre um atendimento, eu peço a pessoa para fazer de 2 perguntas a 3, mas para enxugar bem, tá? Por exemplo, você passa por alguma situação nessa existência. O ideal é fazer uma pergunta assim: você está passando por alguma situação nessa existência, mas você sabe que tem alguma coisa que tá, ela vem retornando para você desde criança, ou então se você sente que você tem uma rejeição os seus pais têm alguma rejeição com você, os seus irmãos, ou sua família, tem alguma coisa que te rejeita, né? Essa situação, e aí faz a gente abrir e você entender. E geralmente quando a gente vê isso, a gente não vê sempre coisa muito bonita, não, tá, gente? Mas eles são tão amorosos que eles vão te mostrar o suficiente. Nada que te traga mais trauma, mais sofrimento. Vai te trazer alguma informação e você vai falar: ah, agora eu entendi, né? Porque às vezes a gente coloca sempre a culpa no outro. E às vezes tem algumas coisas que pode ter acontecido e aí você pensa: ah, agora eu entendi, sabe? É maravilhoso, tá? Esse processo. O tratamento que eu faço com a mentoria, né? Ele é uma mesa radiônica, mas eu como eu sou terapeuta multidimensional. O que é terapia multidimensional? A gente trabalha com vários processos de dimensões. Então, o trabalho é com mestre Saint Germain, mestre Jesus, Arcanjo Miguel, Mestra Nada, Rovena, Mãe Maria, tá? Anjos, arcanjos, querubins, tá? Elementais da natureza, arquiturianos, os ETs, né?
os arcturianos, eu trabalho muito com eles. Então, são esses processos. Então, eu trabalho símbolos sagrados, tá? E a gente trabalha ali com a mesa, que eu já até mostrei aqui na internet como que funciona. Então, ali, depois que está tudo nivelado, a gente trabalha e tem várias ferramentas. Eu sou psicoterapeuta holística. Então, quando a gente fala psicoterapeuta holística, porque a gente tem várias técnicas e várias ferramentas na terapia holística. E o que é terapia holística? É quando a gente olha para você e começa a descamar tudo, né? A gente olha como que está a questão do seu corpo, das suas tensões, da conversa terapêutica, do que você está precisando, do que você está sentindo. Essa conversa também ela é importante e necessária para você desabafar, mas também ela é importante para a gente coletar essas informações, né? E mas para vocês, porque muitas coisas, gente, eu nem preciso saber, porque eu sou apenas a canalização, a conexão com o divino entre você e eles. Então, ali, esse processo que a gente faz nessa terapia, essa conexão que você, da sua fé, fortalecendo a sua fé, equilibrando e harmonizando os seus chakras, equilibrando e harmonizando os seus fatores energéticos, a sua vibração, e quando a gente está com harmonia, a gente começa a mudar a nossa consciência, mas para uma coisa muito melhor. Então, eu convido aí vocês, né, a participar de uma nova jornada também que a gente vai fazer, que eles já me falaram que vai ser o mesmo desse que a gente está fazendo, que esse tratamento ele se chama Pilar de Luz. A gente está trabalhando essa força, essa luz dentro de nós, para a gente resgatar o poder que a gente sempre teve, né? Porque nós, todos nós aqui, que estamos aqui nessa vivência, somos seres muito adiantados, mas estamos presos nesta dimensão por algumas questões limitantes que a gente permitiu que os outros, que o sistema, que todas as questões, questão política, a questão política que eu falo não é, gente, um ou outro para votar, não. É desde aquela época, antes de Cristo, sabe? Desse sistema político, desse sistema que pode, que não pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo, se você fizer isso, é corta a tua mão, entende? Então, é esse processo que limitou muito a gente. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente tem essa conexão com o divino e a gente tem esse equilíbrio, nada abala a gente e fica tudo mais fácil, né? Que nada abala sim, tá? Não vou falar que é tudo mil maravilhas, até a gente como terapeuta, a gente também passa por esses processos. A gente passa por alguns processos desafiadores, mas como terapeuta, a gente começa, ou como uma pessoa que está abrindo essa consciência para esse novo, né? Que a gente está num processo de transmutação, de transição, né? A gente começa a se redescobrir, a descobrir a nossa essência. O Regi Sakáshvili, ele faz isso com a gente, a descobrir quem somos nós, né? Qual que é a sua missão? Qual que é o teu propósito? Será que o teu propósito é só nascer, crescer e morrer? Né? Tem muito mais coisas. Então, é isso que eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês, tá? E desejo aí para vocês tudo de bom. E essa nossa terapia, ela vai começar no dia 15 de julho, tá? E o processo que a gente faz do Pilar de Luz, a gente trabalha, cada pessoa ali, né, que está nesse processo, é um trabalho coletivo, porém individual também, tudo junto. Quando eles pedem, agora é individual. Aí eu trabalho todo mundo que está aqui, né, nessa mesa, que está ali na mesa,
eu trabalho individualmente e vou passando os feedbacks, tá, necessários. Nem sempre será individual, algumas coisas são coletivas para harmonizar e tudo, mas quando você participa disso, você harmoniza o seu lar, você harmoniza as pessoas que você tem contato ao redor. Então, você tem um grande papel de ser luz também, né? Sem forçar, eu preciso ser luz, eu preciso... Não, naturalmente. Você entrou dentro do ônibus, harmonizou o ambiente. Você foi para o seu trabalho, que é um trabalho conflituoso, consegue resolver as coisas da melhor maneira possível. O ambiente da sua casa, do seu lar, começa a melhorar. As pessoas, talvez questão de doença, tudo começa a harmonizar, né? Porque doença também são fatores de desarmonização vibracional, a doença psicossomática, né? E se a gente não fica atento, a gente cai numa cama, a gente vai para um hospital, né? E aí volta aquele processo que eu iniciei, falando de como eu tive essa percepção e essa transição na minha vida, né? De estava recém-formada para enfermeira, já trabalhava há muitos anos com a enfermagem como técnica, e recém-formada em enfermeira, para enfermeira, eu decidi, não, eu não vou trabalhar nessa questão hospitalar, eu vou trabalhar de uma nova forma e também vou melhorar essas questões na minha vida, na minha percepção. Então, essa reconstrução, ela é diária, ela não é de uma hora para outra, né? E é uma coisa mágica. Mas muita coisa, quando eu olho para trás, muita coisa, e ainda, mesmo nessas questões, a gente ainda leva ainda algumas, né, chacoalhões da vida. Mas muitas questões na vida da gente dá para ser retornado quando a gente tem esse equilíbrio, essa harmonia, né? Então, eu espero que vocês, sinceramente, tenham conseguido entender, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no privado, tá? É um valor super simbólico, tá, gente? Esse valor do tratamento é por 21 dias, é uma terapia por 21 dias de consciência, tá? E vai trabalhando também registro acástico. Nesse grupo também, ontem a gente fez leitura dos registros acásticos, e essa turma sabe de onde que veio, qual que é a sua missão, né? Então, tem vários processos, muito legal mesmo, tá? Que é abordado e que eu não consigo explicar, explanar numa live, né? Como que é a proporção disso tudo para curar o meio ambiente, o meio onde você vive, a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, tá? O nosso país. Então, todo esse processo, todo mundo ganha quando a gente expande a consciência, quando a gente eleva a nossa vibração. A gente acha que é só para a gente. Não, esse tratamento ele é muito amoroso. Ele é de um amor incondicional mesmo, porque você consegue ajudar várias pessoas. E nesse processo começa a abrir muita a sua expansão mesmo, né? Abre a sua mente, né? Esse é o intuito, né, da gente ascender, né? Quando a gente fala ascender, o pessoal acha que a gente vai morrer, a gente vai para o céu. Não, é evoluir, né? Quando a gente fala ascensão, é evolução de percepção, de consciência, de entendimento. A sua vida ela fica mais tranquila. Por que tem que ser corrido? Aí você começa a pensar, porque a gente sai desse sistema da Matrix. Porque o que eles querem? Eles querem que a gente continue nessa luta, porque aí não dá para raciocinar, você fica no automático, fica igual um robô, né? E quando a gente está nesse namastê, né, o pessoal fala, a gente consegue olhar, a gente consegue ter mais criatividade e até na prosperidade também, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês quiserem aí fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? E se não tiver, a gente finaliza aqui, tá? Vamos fazer aqui, deixa eu ver aqui quanto tempo que a gente está aqui. Vai
dar agora 1 hora. Eu ia fazer uma meditação aqui com vocês, mas não vai dar tempo, tá? Mas aí, se vocês gostaram, qualquer coisa, entre em contato, deixa a pergunta aqui, tá? Que eu vou salvar esse vídeo, vou colocar lá no YouTube também, tá? E é um grande prazer, tá? Gratidão, você está aqui, por todos vocês que estiveram também. E é isso, gente. Muita gratidão mesmo. É uma libertação, é uma leveza, né? Que a gente, quando a gente começa a entender isso, a gente tem mais paz, a gente consegue dormir melhor, a gente consegue produzir melhor, ter maior criatividade, né? E esse é o intuito. O que eu tive nessa percepção foi uma libertação. A gente, às vezes, a gente se acha sozinho numa questão e a gente não está. Eles estão o tempo todo com a gente. Né? Então, tem muita gente que não tem esse entendimento e muita gente vai, né, vai te achar louco, louca, mas é nesse processo de quando a gente está amparada pelos mestres, por Mestre Jesus, né, por, por Mãe Maria, por quem você acredita aí na sua vida, por Deus Pai Mãe, né, por nosso Deus Criador. Você quer contato melhor, você quer uma harmonia melhor do que isso, né? E aí a gente nunca fica sozinho, não, porque as pessoas vão mudando, né? O cenário eles vão mudando e tá tudo bem, né? As pessoas elas vão, elas vêm, elas têm também seus desafios, né? Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer imensamente. O Instagram vai derrubar aqui a minha live daqui a pouco, né? Mas eu quero agradecer imensamente todo mundo que entrou aqui, todo mundo que participou, que deu um aceno aí, né? Que ficou aí. Gratidão mesmo, infinito, por cada um de vocês, viu? Gratidão mesmo, Mara. Tudo de bom, tá? Beijos e até a próxima, tá? Se vocês quiserem se animarem, dia 15 de junho já começa e já estão abertas as inscrições, tá? Qualquer dúvida, só perguntar lá. Tchau, tchau. E caso você assista esse vídeo aqui, queira comentar aqui, deixa lá no comentário lá do vídeo lá do Reels que você quer. Eu quero concorrer a, ao sorteio da mesa radiônica, a gente sorteia, tá bom? Beijos. Tchau, tchau, gente. Até mais.